Sim, vocês vão mal daquele jeito. É interessante que isso levou alguns alunos a estar já de final. Nunca, é um negócio assim inacreditável. Em plena pandemia, com todo o sistema aqui lá, né, vocês não estão fazendo provas, estão fazendo exercícios, na verdade. Mesmo assim, tem aluno que vai conseguir ficar de final ainda, já está de estudos orientados. Como é que eu sei? É só você pegar a tua nota, eu passei para vocês. Lembra no final do semestre passado, lá no terceiro, eu passei a soma dos 3 semestres para vocês. Então, lá você tinha o total anual, né? Se você tiver abaixo de 55, somando com a nota da prova mensal agora, você está de final. Entendeu o esquema? Se você somar todas as notas, se tiver a sua soma lá, deu menos de 55, somando com a nota física de ontem, aliás, aí você pode falar, o aluno está de final, porque, mas tem esse mês acho que não vai ter nem NO pelo André Carruagem, né? Vai ser direto já a final, para encerrar esse ano, e atípico. Eu acho que não vai ter NO, não, NO bimestral. Então, praticamente assim, o cara fica de final de graça. Aí vai ter que ficar até lá para o dia 12 de dezembro e tal. E eu vou dizer uma coisa, meu final, esse trabalho que eu passei para vocês aí, eu já fiz algumas vezes alguns trabalhos para anos anteriores. Aí o aluno me entrega o trabalho lá valendo 30 pontos, que não tem nada a ver com o que eu pedi, e não acha esse tipo de que você vai ver. Você vai achar coisas esparsas na internet sobre isso. Você vai ter que ir na biblioteca, arrumar uma biblioteca virtual e consultar. Biblioteca virtual mesmo, dessas que você entra pela internet. Porque não tem jeito de ser na Unifal, não tem jeito de ser na Unifenos, por causa da questão da pandemia, então você vai ter que arrumar uma biblioteca virtual para você consultar. Só através do Google você vai fazer um trabalho esparso. Se você tirar zero no trabalho, para você passar de ano, você tem que tirar nota máxima, 70% na prova de recuperação. Cansei de dar em estudos orientados, cansei de dar zero. Inclusive, o ano passado, um aluno foi reprovado, tá? Então, assim, não faz coisa com coisa, faz nada que tem nada a ver. Então, eu não entendo para que essa adrenalina toda, justo agora, entendeu? Que não tinha necessidade. Não entendo. Agora, a maioria aí está com a nota boa, né? Eu acho assim, se ficar de estudos orientados, deve ser no máximo uns 12 alunos, 10, das duas salas que estou falando, 10 a 12 alunos, então está tranquilo, tá? E outra coisa, eu vou fazer uma alteração, eu vou deixar mesmo, porque foi aquilo que vocês fizeram menos ao longo do ano, é aquilo que eu vou cobrar mais de vocês agora. O Eureka, tá? O Eureka vai continuar valendo 8 pontos mesmo, com a prova 12, 8. Esse simulado do SAS, eu vou deixar valendo 5, tá? Em vez de valer 8, eu vou fazer a proporção dele aqui para 5. Aí esse mês não vou lançar nota de redação junto com a nota de física esse mês. Então, vocês terão basicamente a prova bimestral, o simulado e o Eureka. Mas não fiz. Se não fez o Eureka, você vai perder os 8 pontos. E 8 pontos do Eureka não. E se eu vir a falar que vai ter sim, se resolver ter recuperação mensal do quarto bimestre, NO mensal. Tudo bem. Só que o NO mensal nosso vai ser só referente à prova, tá? 12 pontos da prova. Esse vai ser o nosso NO mensal. Ou seja, vai ser uma espécie de segunda chamada, vamos chamar assim, tá? Agora, o Eureka eu não vou recuperar, que nem eu estou fazendo com vocês, da recuperação, além de 17,5, não vai ter isso nesse bimestre. Então, toma cuidado, tá? Então, olha só, quem está tranquilo, ficou mais tranquilo ainda. Os 8 pontos de Eureka é só para tirar acima de 7, a mesma proporção. Então, se você acertou, por exemplo, Ana Júlia, se você acertou 60%, né, vale 8, você vai com 4,8, entendeu? Vai ser a mesma coisa que eu fiz no semestre passado. Pode falar, Lu. Por que você não pode dar uma média pra gente? Se ultrapassar a média, tira a máxima? Porque tirar a máxima no Eureka é muito difícil. Não, a gente pode trabalhar com a média de 80%, por exemplo. Pode ser. Então, se tirar 80%, tira a máxima? Se você tirar até 70, vai com média. Aí, vamos trabalhar com a média, 80, né? Teto 8. 8 para a partir de 8, maior ou igual a 8. Tirar 80% do máximo. Tá? Aí é até uma questão, eu usei essa estratégia praticamente aí. Só que a única que acabou quase tirando, só que eu não dei máxima, mas eu dei quase máxima. A única que tirou foi a Ana Laura Bueno. A única.
né? Porque a maioria, a Ana Laura acertou tudo. A maioria dos eurecas da Ana Laura foi mais de 75% em média de acerto. Dei quase máxima para ela. Então, assim, então vamos tomar Ô, Zé, cuidado. Oi. e pode refazer? Eu acho que não tem problema nenhum, não. Para mim, não chega nada assim. O relatório que aparece para mim aqui, não chega nada assim se o aluno refez. Agora, eu não sei aquilo que eu falei para vocês. Provavelmente, o sistema do SAS, ele vai computar isso, tá? Então, assim, se você errou uma vez, errou duas, aquele mesmo exercício, ele vai caindo a sua média de acerto. Eu acho que aí já é o sistema do SAS. Porque aqui que me aparece aqui são o aproveitamento do aluno, as questões que ele mais errou, tá? Pode tirar 8 para cima para pegar nota máxima. Tirar 80% de acerto para cima, Gabriel, para pegar nota máxima, é isso mesmo. Então, assim, faça o negócio direitinho. Eu assim, não for, eu vou lá chutar, tal, aí eu errei. Não é letra A, eu ponho letra B. Eu acho que o sistema do SAS, ele te prejudica nisso aí. Eu acho, mas também não sei te falar, eu teria que perguntar para o professor Marcos para ele ter a informação correta sobre isso. Mas pelo que eu já vi aqui, não é possível. Tem aluno aqui que entrega um negócio com 30% de acerto, não tem cabimento, entendeu? Aí é o seguinte, quando entrega, né? Porque tem aluno que nem sequer entrega. Aí é o seguinte, então você vai fazer, na hora que você estiver fazendo os exercícios, faça igual vocês fazem a prova, pô. É só você consultar no Google, Consulta no Google se você tem dificuldade, pra você chegar numa resposta. Aí se você falasse para mim assim, Zé, a prova de ontem estava difícil. É para alguns que pegaram, porque foi sorteio de questões no aleatório. Você pode pegar algumas questões que você teve mais dificuldade. Ah, mas eu não tinha condição de resolver aquelas questões. Mas nós estamos trabalhando com uma possibilidade que você tem condição de pesquisar e resolver. Então, eu estou analisando em você muito mais a tua condição de pesquisa do que a condição de resolução, na verdade. Eu sei que você tem todas as formas para pesquisar. Se fosse uma prova presencial, por exemplo, lógico que o nível de dificuldade não seria igual à prova de ontem, óbvio que não, né? Nós teríamos um nível de dificuldade normal para ser, cada um faria a sua própria prova, etc. Tal. Mas já que vocês têm o recurso, também não tem como. Você dá um negócio medíocre lá, o aluno faz em 5 minutos, não, ele tem que pensar, tem que pesquisar. Essa que é o objetivo. Ah, a gente tem que fazer 10, o objetivo é isso. Eu creio que vocês quebraram a cabeça em pelo menos aí 1 hora e alguma coisa, 70 minutos, tentou, pesquisou, fica louco com um colega que não está ajudando nada. Outra coisa que eu vou avisar vocês. Você não precisa falar agora, não, porque eu não quero delação ao vivo, para depois não criar indisposição. Eu sei, de novo, de alunos que não fizeram, não estou falando do Renato, que eu já sei que me avisaram, tá? O Renato não estava ontem, né? E na hora que você está fazendo a prova, é obrigação de vocês avisar o professor que o aluno não está presente. A gente está trabalhando uma reciprocidade de confiança. Você não tem que proteger o aluno que te prejudica. Porque talvez se ele estivesse presente ajudando em alguma coisa, a nota teria sido um pouquinho melhor ontem, tá? Então, vamos pensar no seguinte aqui, ó. Eu sei, porque o Vira me passa as informações, né? Sei da coordenação, que alguns alunos ontem não estavam no grupo fazendo a prova. Sabe por quê? Porque aí a mãe, depois da prova, liga para a Elvira, perguntando assim, mas hoje vai ter prova? Hoje teve... Se a mãe está ligando, está perguntando, porque o aluno não fez. Se o aluno não fez, como é que é o aluno fantasma que aparece aqui no grupo? Então, da mesma forma que eu fiz, lógico que não dá para eu saber de todos que fizeram isso, que não fizeram nada, etc. Tal. Mas eu vou contar com a boa vontade de vocês. Se você mentir, você pode correr o risco. Eu tenho 2 casos que o Vira me falou, de alunos que não fizeram, que não estavam fazendo a prova, tá? Que eu já sei. Só que ainda ninguém se manifestou para falar que eles não estavam presentes. Muitas vezes você está cobertando o seu colega. Então é direito seu, só que eu já vou avisar. Eu dou a liberdade para vocês. Eu já falei, nós temos aqui total liberdade para conversar, para falar. Conversamos sobre diversos assuntos, às vezes. Falamos de outras coisas também, para dar uma descontraída. Colocamos algumas situações para vocês pensarem. Dou liberdade, total amizade, sem problema, sem disposição, sem bico, não é? Falar, professor me ferrou. Não tem nada de bico, não persigo ninguém, não tem nada a ver, vocês sabem disso. Acho que já deu, ainda que a distância, eu acho que vocês me conhecem bem já ao longo do ano, o meu estilo. Aí é o seguinte, você tem o direito aí de ficar quieto. Se esse aluno que você está cobertando não foi o nome que a Elvira me falou, beleza. Sem problema.
Vai continuar assim, eu vou passar por, né, bobo mesmo, vou dar nota para ele sem ele ter participado. Agora, se tiver dentro desses 2 alunos, que o Vira pelo menos comentou, e você se omitir, vou deixar à tarde você me manda, tá? Ou o grupo me manda, ó, o grupo tal, gostaria de informar que fulano não participou dessa prova. Por quê? Eu vou dar 0, se você já foi mal na prova, você vai tirar 0, juntamente com o aluno que não participou. Mas eu fiz, é ele que não foi. Estou dando a chance para você me informar que ele não foi. Estou te dando essa chance, tá? Por quê? Quem vai tirar 0? Ele não vai tirar 0. Ele não foi, depois ele tem direito de fazer a segunda oportunidade. Só isso. Ele não vai ser. Mas nessa prova ele não tirou absolutamente nada, tá? Agora, se você, mas é muito amigo meu, não estou falando de amizade. Se você quiser tirar 0 com ele, é só você não informar o nome. Tem 2 alunos, tá? Mas será que é o meu? Será que não é? Será que é do meu grupo? Será que não é do meu grupo? Não sei. Eu sei o nome dos 2, tá? Que as mães não ligariam para eu ouvir, para perguntar se tivesse feito a prova. Né? Os caras estavam dizendo, não sei. Então fica com vocês. Mas eu não chego na minha mãe e falo assim, ô mãe, eu vou fazer prova agora. Não, mas que depois se queixou com a mãe que não fez, Gabriel. É diferente. Entendi. Perdeu. Entendeu? E que apareceu o nome no grupo. É lógico, você não vai chegar para a mãe e falar, mãe, tô fazendo, não sei o quê. Não. Então, fica aí aberto. Né? Se não fez, avisa que você não vai ser prejudicado, nem o aluno vai ser prejudicado, porque ele, se não, mesmo que não tenha NO, ele tem direito de fazer a segunda chamada, se ele não estava presente no dia da prova. Aí, se ele vai justificar a presença, que eu vira lá, não sei o quê, estava doente, com atestado, isso para mim, isso aí é outra história. A minha obrigação como professor é fazer a prova. Eu viro e falo, fulano ficou passa o nome para ela, não fez a prova, aí vai fazer a prova, beleza, é isso. Minha obrigação de professor é mandar a segunda chamada, ou NO, aquilo que a escola pede, a gente faz, né? Nesse caso aí, a escola determina. Agora, as únicas coisas que a gente tem autonomia por exemplo, eu posso dividir a nota da forma que eu achar melhor, isso nós temos autonomia, que é a autonomia do professor, tá? Ainda que a escola, ela trace um caminho, né? A escola ela faz uma sugestão. Vamos fazer um simulado valendo 8 pontos, vamos fazer... ela traça uma sugestão. E, na maioria das vezes, eu sigo a sugestão da escola. Esse bimestre, por ser um bimestre, quarto bimestre é atípico, com fortes emoções pela frente, então a gente vai fazer essa mudançazinha aí, beleza? Então fica assim, fica combinado, e vocês podem ficar tranquilos que vai dar certo. Você está vendo uma projeção aí que eu vou passar para vocês, não precisa copiar absolutamente nada, tá? Porque a primeira aula do caderno 4 de vocês aí, para a gente terminar logo isso em novembro, esse caderno 4 que é pequeno também, tranquilo, sossegado, e nessa primeira aula aí, eu acho que eu já estou projetando, né? Aí você vai ver aqui, ó, com relação à fotossíntese. Zé, o que você quer falar para a gente sobre a fotossíntese? Alguns aspectos que eu já falei anteriormente sobre fotossíntese. O que, Zé? Vamos começar essa aula hoje, a gente termina, ou amanhã, ou semana que vem a gente vê. Isso aí tá tranquilo. Física a gente já está bem adiantado, tá? Semana que vem, hoje que eu não podia fazer a prova à tarde, que eu tenho outras questões lá com o ensino médio, mas na semana que vem eu acho que vai dar para fazer a prova à tarde, acho que não vai ter problema não, tá? A gente marca para a tarde, na quinta mesmo, a gente faz química na semana que vem. Mas olha só que legal, fotossíntese, quando eu olho para a equação geral, aquela equação que você batalhou conosco lá no início do ano, tá? Ela tem um detalhe interessante, né? Ela apresenta aqui o CO2 e apresenta a água. Então, isso aqui nós chamamos de matéria inorgânica ou matéria-prima essencial para a realização do processo fotossintético. E a palavra fotossíntese, ela significa? Bom, síntese significa produção. Produção através do quê? Produção através da luz. Fotoluz, síntese e produção. Produção através da energia luminosa, é isso? Simples assim. Então, aqui, quando eu tenho CO2 e água estocado no cloroplasto, que é a região da célula eucariótica vegetal, você tem a sede da fotossíntese, tá? Na presença de luz e clorofila, você vai ter aqui a produção da glicose, que é o açúcar, da água, e a liberação do gás oxigênio.
Nossa, mas que bobinhos, é muito simples. É, glicose, água e oxigênio. Só que, a partir dessa aula, a gente vai entender qual é o destino do CO2 na fotossíntese, qual é o destino da água na fotossíntese. A gente vai entender como que entra o CO2 e nós vamos entender como que entra a água, vamos entender. Inclusive, como que a água sai também. Agora, só para início de conversa, eu gostaria que você prestasse atenção no detalhe, que essa água aqui que entra, ela vai ser quebrada na região do fotossistema, tá? Que a gente chama de fotossistema 2, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E ao ser quebrada no fotossistema, ela vai liberar o gás oxigênio. Então, uma coisa que você tem que guardar de imediato para a prova nossa, estou querendo, na prova de vocês de biologia, acho que vou dar só 2 matérias, respiração e fotossíntese. Tranquilo, tá? Então, aqui, ó, olha que legal. A água é quebrada e libera o oxigênio que nós utilizamos, ou os animais, ou os seres aeróbios, utilizam no processo respiratório. Em contrapartida, esse CO2, ele vai ser utilizado para quê, Zé? Esse CO2 ele é utilizado para a fabricação do açúcar, da glicose, Zé. C6H12O6, é glicose. Ah, então o CO2 está relacionado com o açúcar. E a água está relacionada com o oxigênio. E um detalhe, ó, quando ele produz açúcar, ele libera água também, no processo de produção que a gente chama de ciclo de Calvin-Benson, tá? Você tem aqui uma desidratação parcial de um dos componentes que leva à formação do açúcar, e com essa desidratação você tem liberação de água. Nossa, que legal, Zé. É legal mesmo. Legal, medíocre e fácil. Vai por mim, tá? Você vai ver que é facinho. Vou passar para vocês esse arquivo aqui, tá? Depois da aula eu passo esse arquivo para vocês. Agora vamos entender um pouquinho o que é a fotossíntese de uma forma bem simples, para você enxergar. Olha o que acontece. Ó, aqui eu tenho uma planta. Ah, Zé, olha essa equação aqui, é diferente de cima e de baixo. Não é a mesma equação. É diferente, Zé. Lá tinha água e tinha 12 águas de cá e 6 águas de cá. Nessa aqui, Zé, você tem só 6 oxigênios. Não é assim que tinha a equação lá, Zé? É, mas só o que você fez aqui? Você reduziu a equação. O que eu fiz? Ó? Se entra 12 águas e saem 6, eu faço isso. Ó. 12 menos 6, sobrou 6 águas para cá. É o que aconteceu. Ó. Sobraram 6 águas para cá, tá? E aí eu tenho glicose e oxigênio de cá. Eu só reduzi a equação, mas a equação é a mesma. E hoje, se tratando de provas, né, de vestibulares, Enem, etc., você tem maior incidência dessa equação, tá? Olha que legal. O que é a fotossíntese, Zé? Aqui uma coisa bem lá do Fundamental 1, quando você estava lá no, sei lá, 3º ano, ou coisa do gênero, né? Aí você tem aqui um detalhe, ó. O vegetal, ele absorve do solo, através do seu sistema radicular, absorve água e sais minerais. A gente já falou para vocês, ainda nas aulas presenciais, lá no início do ano, lá em janeiro, lá em março, nós falamos para vocês que quando você absorve água e sais, na verdade essa água e sais dentro do vegetal, ela forma uma seiva. E essa seiva nós chamamos de seiva inorgânica. Nossa, que legal, Zé. Seiva inorgânica. Por quê? A água é um elemento inorgânico e os sais aqui, ó, potássio, nitrato, tá? Todos esses sais, cálcio, magnésio, todos eles são sais inorgânicos, são metais, né? Tem característica de formar óxidos, metais, etc. Então, essa seiva inorgânica que é absorvida pela raiz, ela vai subir aqui por dentro, ó. Você tem um tecido condutor específico para conduzir essa seiva inorgânica. Zé, então essa seiva inorgânica nós chamamos de seiva bruta. É bruta, porque ela não foi transformada ainda. Então, seiva inorgânica ou bruta, água e sais minerais. Então, ela sobe por um tecido que a gente chama de xilema, né, Zé? É, xilema, também conhecido como lenho, tá? Então, esse xilema ou lenho, ele vai levar essa seiva inorgânica até as folhas. Ah, que interessante. Então, ó, essa seiva inorgânica, 99% dela é água. 1% representa sais, praticamente. Então, ó, essa água que chega aqui na folha,
que é absorvida pela raiz e sobe pelo xilema, é uma água líquida, pessoal. Chega na forma líquida, tá vendo? Chega na forma líquida. E aqui a folha, por que a folha é verde? Porque a folha, as células foliares, é rica em cloroplastos, tá? Se é rica em cloroplasto, dentro do cloroplasto eu tenho um pigmento conhecido como clorofila. E essa clorofila ela tem como principal função absorver energia luminosa. Nossa, Zé, que legal. Então vai absorver energia luminosa? Sim, vai absorver energia luminosa. Então olha só que legal. Essa água, quando ela chega aqui na folha, tá vendo que ela está sendo aquecida por essa energia luminosa liberada pelo sol? Então essa água, ela deixa de ser líquida e ao chegar na folha, ela é vaporizada. Então com o aquecimento aqui, Zé, ela passa para a forma de vapor? Sim, ela passa para a forma de vapor. Aí vai acontecer o quê? Os vapores de água, eles vão circular por espaços que estão aqui, ó, no meio da folha, tá? Dentro da folha. Ele circula por esses espaços, tá vendo? Tá circulando aqui, ó. E tem locais na folha que existem estruturas que são pequenos poros que se abrem, motivados por essa água que está circulando. Esses poros nós chamamos de estômatos, tá? E esse processo de saída de água através dos estômatos nós chamamos de transpiração vegetal. Então, o que acontece, Zé? A água chegou aqui líquida, veio do xilema, vaporizou com aquecimento, circula aqui, ó, está circulando, Zé, pelos espaços. Aí, esse porozinho, ele vai se abrir, e quando ele se abre, Zé, ele permite a saída de quem? Ele permite a saída do oxigênio, que foi produzido lá dentro do cloroplasto, tá? Com a quebra da molécula de água que foi uma parte dela, foi para dentro do cloroplasto. Só para você ter uma noção, 98% da água que a planta absorve, que chega até a folha, ela é liberada para o meio atmosférico. Para isso ocorre a abertura do estômago. E para isso a água sai na forma de vapor. Apenas 2% dessa água, em média, ela vai para o interior do cloroplasto, onde a água é quebrada e produz o oxigênio. Aí o oxigênio ele encontra esse poro aberto, ele sai para o meio externo e vai ser utilizado para a respiração. Nossa, Zé, que legal. Então o oxigênio vai ser utilizado para a respiração dos seres aeróbios, né? Isso, vai ser utilizado para a respiração dos seres aeróbios. Simples assim. Agora você fala para mim assim, Zé, mas a transpiração não seria negativa para a planta? Tecnicamente sim, seria um pouco negativa. Por quê? Porque, na verdade, a transpiração ela está gerando uma desidratação momentânea, ou seja, a folha está perdendo água. E quando ela perde água, ela tem que puxar, sugar água do xilema, tá? Para reidratar parcialmente a folha. Então, nesse aspecto de desidratação, a transpiração é um aspecto negativo. Mas é um aspecto extremamente positivo se analisar por outro lado. Eu tenho aqui a abertura do estômago, desse poro, Zé. Com a abertura do estômago, o oxigênio produzido ele sai para a gente utilizar na respiração. Mas além da saída do oxigênio, você tem aqui um dos processos biológicos mais importantes, que é o sequestro, que nós chamamos, né? Sequestro biológico do dióxido de carbono. Então esse dióxido de carbono aqui, ó, ele é sequestrado. Ele entra por onde? Por esse poro aberto, por onde saiu o oxigênio. Então esse CO2 aqui, ele vai lá para o cloroplasto? Vai. A gente vai ver o caminho dele no cloroplasto. O que vai acontecer com ele? Porque que a partir do CO2 no cloroplasto, você vai ter a formação do açúcar da glicose. Então, Zé, essa seiva inorgânica ou bruta, ela é responsável por hidratar a planta e responsável também por, na quebra da molécula de água, liberar o oxigênio. Agora, já a seiva que nós chamamos de seiva orgânica é quando esse CO2 que entrou pelo mesmo poro onde o oxigênio saiu, esse CO2 aqui, ó, ele vai acontecer o que com eles? Esse CO2 aqui ele vai ser, tá? Reduzido e vai formar o quê? O açúcar. Que legal, Zé, forma açúcar aqui.
forma um açúcar. A partir do momento que você tem a formação do açúcar, você tem a elaboração da seiva. Agora ela deixa de ser bruta e passou por um processo químico de elaboração, formou um composto orgânico. Então essa seiva agora é a seiva elaborada. Ah, é a seiva doce, né, Zé? Isso, a seiva elaborada ou orgânica. Por quê? Na química orgânica aqui a gente tem uma glicose. A gente está vendo química orgânica, né? Então, olha só, aqui eu tenho um composto orgânico, por isso que aqui é seiva orgânica. O que acontece com essa seiva orgânica? Ela vai descer agora para um outro tecido condutor, que está próximo à casca da planta, tá? Conhecido como floema ou líber. Ela vai descer e vai ser armazenada na raiz. Só que quando a glicose, através da seiva orgânica ou através da sacarose, ela chega até a raiz, ela vai se condensar. E quando ela se condensa, ela vai formar ali na raiz, tá? Condensados de glicose. Aí forma aquela molécula que você conhece bem, que é o amido. Eu pego, por exemplo, um tubérculo da batata. Batata é rica em amido. Eu pego a mandioca, por exemplo, a mandioca tem muito amido. Tem amido, por quê? Ali debaixo da terra é onde vai concentrar ou num caule subterrâneo, que é o caso do tubérculo, ou numa raiz, tá? Tuberosa, que é o caso da mandioca, da cenoura, vai concentrar na forma de amido esse açúcar. Zé, então isso é o processo da fotossíntese? Agora não esqueça que quando nós falamos de transpiração aqui, a saída da água na forma de vapor, muitas vezes a gente fala assim, nossa, a transpiração é o mal necessário. Por que é um mal necessário? Mal porque a planta está perdendo água, tá? Isso é desidratante para a planta. E necessário porque com a abertura do estômago, você tem o sequestro biológico do CO2. Então, você tem aí um mal necessário, que é uma expressão muito utilizada. Bom, Zé, então vamos entender aqui essas questões pertinentes a... Deixa eu sair dessa apresentação aqui, depois eu mando para vocês aí. Aí tem um resumo da aula, tá? Olha só. Ô Zé, deixa eu entender aqui o que acontece, então, nesse processo fotossintético, para ficar mais fácil para a gente entender. Bom, eu vou facilitar a vida de vocês. Vou colocar aqui alguns slides para a gente falar sobre o processo fotossintético, tá? Vou começar aqui, ó. E a gente vai falar sobre as reações químicas que ocorrem também na fotossíntese. Você vai ver que é muito fácil. O processo é medíocrezinho. Vou só ampliar aqui, ó. Aí vai ampliar para vocês também, senão fica meio pequeno, né? Bom, pois bem, na fotossíntese, nós começamos então com a equação geral, tá aqui, que nós falamos. Então, essa água é responsável pela liberação do oxigênio, e esse CO2 aqui, ó, ele vai trazer como produto glicose e água. Glicose e água é uma solução que forma seiva orgânica ou seiva elaborada. A fotossíntese, basicamente, ela tem duas etapas. Ela tem uma etapa que acontece na região dos cloroplastos, onde é rica em clorofila, e essa região nós chamamos de região dos tilacoides, são pequenos disquinhos que tem dentro do cloroplasto, e eles ficam todos empilhadinhos, tá? Os tilacoides. Ali dentro, você tem muito pigmento verde, que é a clorofila. E você tem também esses disquinhos empilhados, quando eles estão empilhados, nós chamamos de granum, tá? Granum, escreve como eu estou falando mesmo em latim. Quando você tem vários disquinhos desses empilhados dentro do cloroplasto, e dentro de um cloroplasto você tem cerca de 50 a 100 granum, aí você tem o plural de granum, nós chamamos de graná, tá? Então é ali que acontece a fase que vocês vão ver comigo agora, que é a fase clara ou luminosa do processo fotossintético, tá? Mas essa fase clara ou essa fase luminosa, isso é facinho? Então a fotossíntese ela tem duas fases. Uma fase que é comandada pela clorofila, e a principal função da clorofila, além de dar cor à planta, cor verde, característica da planta, uma das principais funções é a absorção de energia luminosa. Zé, absorção de energia luminosa, sim, uma das principais funções. Ela vai absorver energia luminosa. Que legal, Zé. Ela absorve energia luminosa. Sim,
ela absorve energia luminosa. Então vamos pensar, Zé, se ela está absorvendo energia luminosa, beleza. Então o que eu tenho ali? Ela está absorvendo energia luminosa para quê? Ela está absorvendo energia luminosa para converter energia química. Esse é o objetivo. Então, na fase clara ou fase luminosa da fotossíntese, nós vamos ver alguns eventos que acontecem. Primeiro evento, a gente vai ver a absorção de luz pelas clorofilas. Segundo evento, produção de ATP, síntese ou produção de ATP. Aquela moedinha energética, Zé, que você falou para a gente? Sim, moedinha energética, adenosina trifosfato. Vai haver um processo no fotossistema 2 que a gente chama de fotólise de Hill, que é a quebra da água para liberar o oxigênio que os seres vivos utilizam na respiração. A gente vai ver também a redução do NADP a NADPH2, formando a vitamina B6. Nossa, Zé, aquelas vitaminas que a gente estudou lá no início do ano, vai cair alguma coisa? Vai na prova, inclusive. Por quê? Porque faz parte do processo fotossintético. E, por fim, na fase clara ou fase luminosa, que ocorre na região do grana, você vai ter a liberação do oxigênio com a quebra da água, você tem liberação do oxigênio, tá? Mas alguns eventos. E a fase escura? A fase escura, por que a gente chama fase escura? Não é que ela ocorre à noite, não. Ela também ocorre durante o dia, só que ela não utiliza energia luminosa para a realização do processo fotossintético, tá? Nesse caso, a fase que a gente chama de escura, na verdade, é a fase enzimática, que ocorre na matriz ou estroma do cloroplasto. Então, nessa fase enzimática, você tem a participação de enzimas. Nossa, Zé, eu vou ter a participação de enzimas? Sim, eu vou ter a participação de enzimas. E essas enzimas aqui, elas vão atuar de forma o quê? Assídua no processo fotossintético. Então eu tenho a participação, tem a participação de enzimas. E enzimas são proteínas. Então, nessa região da matriz ou estroma do cloroplasto, você tem uma intensa síntese de proteínas, tá? Para que você consiga fabricar açúcar. Então, na primeira etapa, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona. Ó, na primeira etapa, nós vamos entender aqui o que é essa fotólise de Hill aqui, ó. Por que essa água aqui, ó, ela é quebrada na presença desse composto, tá? Que a gente chama de nicotinamida, adenina de nucleotídeo, fosfato, e vai formar a vitamina B6, que é esse composto aqui, ó, piridoxina, ou vitamina B6, ou nicotinamida, adenina de nucleotídeo fosfato reduzido, tá? Por que eu tenho essa reação aqui de quebra da água para liberação de oxigênio? Nós vamos entender por quê, tá? E por que no processo aqui dos fotossistemas, que é o processo que retrata a fase fotoquímica ou luminosa da fotossíntese, por que nós vimos isso na respiração celular? Por que a partir da adenosina difosfato, quando ela entra em contato com o fósforo inorgânico, na presença de luz e clorofila, eu tenho a formação do ATP. Por que isso acontece, Zé? Porque eu vou ter a formação da adenosina trifosfato, ou também conhecido como trifosfato de adenosina. A gente vai ver aqui, ó, que tem a teoriazinha, mas eu vou explicar para vocês aqui já no ciclo, ó. O que está acontecendo aqui, Zé? Lembra que eu falei para você que dentro dos disquinhos você tem bastante clorofila? Você falou, né, Zé? Isso. Cada disquinho está repleto de clorofila, meu cara. Então, ó, eu vou ter aqui, por exemplo, clorofila A, clorofila B, clorofila D, clorofila C. Só com um detalhe. Qual que é a diferença? Cada clorofila, ela tem uma prerrogativa de coloração diferente. Clorofila A, por exemplo, ela é responsável pela cor verde azulada. Já a clorofila B é responsável pela cor verde amarelada, tá? Então você tem as diferenças das clorofilas. Aí o que está acontecendo aqui, ó? Aí, imagina, a luz está incidindo sobre a folha. Essa luz, ela penetra pela epiderme foliar e chega lá no cloroplasto, onde estão as clorofilas. E nesse processo que a gente chama de fotofosforilação cíclica, o que está acontecendo aqui, Zé? Essa clorofila, velho, quando recebe luz, os elétrons que compõem essa clorofila, eles ficam altamente excitados.
Por eles ficarem altamente excitados, o que acontece aqui, ó? Eles começam a saltar da molécula. Então, aqui, ó, para cada fóton de luz, o que é fóton de luz? Nós vemos que a luz, além dela ser uma onda, ela é como se fosse um pacotinho de energia, tá? Capaz até de empurrar matéria. Lembra lá da ampola de Crookes? Então, ó, essa luz aqui, ó, o que ela faz? Ela é absorvida pela clorofila, tá? Os elétrons que estão aqui ficam excitados, ficam agitados, vamos colocar assim. E o que acontece? Para cada um fóton de luz, você excita um elétron, tá? Então, ó, esse elétron excitado, ele salta da molécula de clorofila. Aí, quando ele salta da molécula de clorofila, que eu tenho um elétron, ó, aí o que vai acontecer? Esse elétron excitado aqui, ó, ele não fica aqui desordenado, dentro do disquinho, lá dentro do tilacoide, ele não vai ficar lá doidão, tá? Ele vai passar por proteínas. E essas proteínas aqui são proteínas que transportam os elétrons. Bom, quem são essas proteínas que transportam os elétrons? Aqui, por exemplo, eu tenho duas proteínas. Tem a ferrodoxina e tem o citocromo. Ó. Zé, o que acontece toda vez que o elétron ele passa por essas ou entre essas proteínas? Quando o elétron ele passa entre essas proteínas, ele vai perder uma parte da sua energia. Perde mesmo, Zé? Perde. Tá aqui, ó. Perde uma parte da sua energia. Zé do céu. Então, se ele perdeu uma parte da sua energia, para que serve essa energia que ele está perdendo aqui, ó? Essa energia vai ser utilizada para que, a partir do ADP mais fósforo, que já está presente, tá? Dentro do tilacoide, você vai usar essa energia para produzir o ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda energética que armazena energia para o metabolismo celular. Nossa, que legal, Zé. Aí eu vou ter a fabricação, então, do ATP. Vou ter a fabricação do ATP. Tá? Simples assim. Zé, e aqui? Bom, aqui, ó, o que acontece? Esses elétrons aqui, Zé, então ele tem um desgaste, ele perde um pouco de energia para fabricar ATP. Sim. Então aqui, ó, eu posso dizer, ó, que a energia luminosa está sendo convertida em energia química. Por isso que nós falamos foto, luz, síntese, produção. É isso. Energia luminosa fabricando energia química, Zé. Agora eu estou entendendo. E energia química aqui na forma de ATP, da moeda energética da célula, né? Isso. Como ele gastou um pouquinho de energia aqui, ó, ele descarrega um pouco dessa energia, ele restaura parte do seu potencial e continua o seu percurso. Aí, mais uma vez, quando ele passa aqui entre os transportadores citocromos aqui, ó, tem 2 citocromos, esse elétron aqui também vai perder uma parte da sua energia para fabricar ATP, tá vendo? Perdeu uma parte e vai fabricar ATP. Aí ele vai continuar o seu percurso, ó. Vai continuar o seu percurso. Nossa, que legal. Ele continua o seu percurso até retornar à clorofila A. Tá vendo? Verdade, Zé. Aí ele está retornando à clorofila A. Isso. Ele está retornando à clorofila A, meu caro. Nossa, Zé do céu. Então, deixa eu entender aqui, ó. Se ele está retornando à clorofila A, o que está acontecendo com ele, Zé? Bom, muito simples. Ele está retornando à clorofila A para quê? Para ele ser novamente reenergizado pela luz. Então, toda vez que ele passa aqui, ele perde um pouco de energia para fabricar ATP, né? Perde. Aí ele precisa ser restaurado. Para ele ser restaurado no ciclo, ele retorna à clorofila A, recebe luz e é novamente restaurado. Tá vendo que aqui ele já está ficando até meio apagadinho? Aí quando ele é restaurado, ele fica mais aceso, tá vendo? A luz que realiza esse processo. Agora, Zé, por que a gente chama de fosforilação? O que é isso? Fosforilação é produção de ATP, tá? Fosfo vem do fósforo aqui, do P do ATP. Então, é a produção de ATP
a partir da energia luminosa. Agora, por que é foto? Porque luz que produz energia química. Luz que produz, que contribui para a produção de ATP. Então, fotofosforilação. Então, essa energia, ela é impulsionada pela luz, tá? Outra coisinha, Zé, isso aqui a gente pode chamar de fotossistema 1 também. Pode. E aqui você tem um sistema que a gente chama de cíclico, tá? Ou cíclica fotofosforilação. Por quê? Tá vendo que o mesmo elétron que saltou da clorofila, após ele receber energia, ó, ele retorna à clorofila? Pois bem, se o mesmo elétron que saltou, ele retorna, então nós temos um sistema aqui que a gente chama de sistema cíclico, tá? Sempre é o mesmo elétron que volta para ser restaurado com a luz. E no percurso dele, quando ele passa por essas proteínas transportadoras, ele produz energia na forma de ATP. Tá certo? Então, olha que legal. Aí nós vamos falar na próxima aula também, já estamos acabando, né? 11h15. Na fotofosforilação cíclica, tá? Aí nós vamos ver um outro ciclozinho aqui, ó, medíocre também. Você vai ter que saber para a prova de vocês, mas deixa para a próxima aula. Vamos ver se talvez eu dê amanhã mesmo isso aqui. Semana que vem eu dou só química e física, vamos ver. Tá tudo tranquilo, nós estamos adiantados, tá tudo tranquilo, tá? A gente vai terminar a apostila com tranquilidade, não vai ter nenhum problema. Vamos voltar, vamos parando aqui, porque senão é muita informação para a cabeça de vocês. Espera aí, deixa eu terminar aqui. Vamos voltar. Aí eu pode falar. Ô Zé, Eu depois vou você mandar as manda isso duas, aí lá no grupo. tanto o resumo que eu Obrigada. escrevi, quanto o PowerPoint para vocês, aí, tranquilo. Olha só, vamos lá então fazer a chamadinha de vocês aí, ó. Vamos lá, Alana, Presente. Amanda, ok. Ana Júlia, Presente. ok. Ana Laura, beleza. Stephanie, Presente. ok, Stephanie, peraí. Gabriel Pérez, beleza. Gabriel hoje está mudo, né? Gabriel Risse, cadê o Gabriel Risse? Só tá o nome aqui. Zé, Oi. Eu tô aqui, Zé. Você tá aí, meu cara? Pois não, Alana? sem interromper o Pode falar. negócio, a Júlia Helena falou que se o Zé fazer a chamada, se está fazendo a chamada, para avisar você que a internet dela caiu e ela tá usando 4G. Só que ele é muito ruim, aí não dá para assistir a aula. A Júlia Helena. Ah, sem problema. Pode ver vídeo depois. Não tem problema, não. Tá justificado. Ó, Gisele. Cadê Gisele? Beleza. Gustavo Gama. Ok. Igor. Presente. Beleza. Isabela Marconi. Isabelle Marconi. Beleza. Ascente. Presente. Ok. Isabelle Ascente. Vamos lá agora. Isadora. João Pedro Silvério. Ok. JP Santos. Presente. Beleza. Leonardo. Beleza. Lívia. Presente, Zé. Ok. Luma. Beleza. Marcela. Ok. Mariana Baroni. Ok. Mariana Vitória. Presente, Zé. Ok. Murilo. Presente, Zé. Ok. Rafaela. Terra. Tá aí também, né? Presente. Sara. Presente. Beleza. Tainá. Tainá não apareceu. Thalita.
Tamires. Zé, eu coloquei no chat. Quem que falou aí agora? A Tainá. Tainá, beleza. Thalita, Tamires, Tiago. Ô Zé, a minha net tinha falhado, eu não consegui mandar o presente. Aí Quem eu falou consegui. agora? Oi? Quem tá falando Rafaela agora? Lemonier. Ah, beleza, Rafael. Obrigada. Sem problema. Victor. Presente. Falou, Victor. Vinícius. A Iris. Cadê a Iris? E o nosso ilustríssimo... Presente. Isso, Yuri. Beleza, então? Então amanhã eu volto com vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Até amanhã. Falou, Falou, Zé. falou, meu cara.